Gravando. Agora sim, estamos gravando a nossa reunião de hoje. Então, a todos que já estão conosco, muito boa noite. Nós vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos pela Agremiação Espírita Pedro II na noite de hoje. Cristiana, Oi. a gente não está te ouvindo. Não? Vocês não estão me ouvindo, não? Eu estou. Eu estou ouvindo muito bem. Então, Tereza, é só com você. Eu estou ouvindo. Não sei se o problema é comigo, mas eu não estou ouvindo. Os outros estão ouvindo? Sim. Sim. Não tô, não. Sim. Você está ouvindo agora, Tereza? O microfone dela deve estar... A saída do microfone dela que deve estar errada. Deve estar para fone de ouvido. Pode ser isso. Alguém escreve para ela, por favor, para ver se ela vê pela mensagem, para a gente poder dar início aqui enquanto ela está fazendo. Vamos, então, iniciar a nossa noite de estudo com a página inicial. Vou pedir a Maria Helena para ler a nossa página. Boa noite a todos. Nossa página hoje é do livro Palavra de Vida Eterna. Capítulo 128, o desculpismo. E todos, a uma vez, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Jesus, está em Lucas, capítulo 14, versículo 18. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão. Mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo os que os ouvem. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem às pencas desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenho-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de se esperarem por outras reencarnações. Então, vamos aproveitar essa encarnação que a gente está para fazer as coisas de Deus sem arranjar desculpas. Pois é, né? É perfeito, porque a gente está numa experiência material e a gente coloca sempre a nossa vida material, né, de uma forma preponderante a todo o resto. Né? Então, a gente nunca tem tempo de nada, a gente nunca se dispõe a nada, às vezes a gente nem olha para o lado, né, para poder ver o outro, né, olhar, ver e enxergar. Então, eu acho perfeito isso, eu acho que foi ótima a mensagem de hoje, e agora a dona Edmeia vai aproveitar isso para não ficar com desculpismos e vai nos honrar com a nossa prece inicial dessa noite.
Tá certo. Eu podia dizer que eu não estou passando muito bem, que eu cheguei do médico agora, mas eu não vou dizer isso para vocês. Já estou medicada, então eu posso dar continuidade ao meu trabalho, né? Então, vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de fazer o estudo, esse nosso estudo da doutrina, que é tão importante para nós e para toda a humanidade. Que nenhum de nós encontre motivos para se desculpar, para não estudar pelo menos 5 minutos por dia, não fazer leituras edificantes nesse momento tão difícil que nós estamos passando, em que olhamos para os lados e só vemos coisas tristes, vemos pessoas doentes, vemos lares desfeitos, vemos muita gente na rua, abandonada, entregues ao vício, pessoas que perderam seu rumo, pessoas que perderam seu rumo e não estão na rua, mas estão em lugares de poder, mas perderam o rumo da virtude, o rumo do amor ao próximo, o rumo do amor a Deus. Que cada um de nós possa buscar dentro de si forças suficientes para continuar estudando, para continuar perseguindo essa luz que Jesus nos mostrou. Possamos hoje, no estudo de hoje, acender mais uma pequena luzinha na nossa vida e na vida de todos que estejam aqui presentes. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. No dia que ela estiver inspirada, hein? Oh, nossa, arrasou, né? Eu vou aqui compartilhar o nosso livro dos Espíritos. Ué, por que está aparecendo aqui? Não, tela cheia. Deixa eu ver. Vamos lá. Tereza está ouvindo já? Eu acho que ela entrou e saiu, mas não sei se ela conseguiu resolver isso aqui. Então, vamos aqui agora. Deixa eu ver se... Não. Olha, eu marquei aqui e não voltei para o início que eu preciso. Olha, vamos lá. Então, iniciando o nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre os itens 3 e 4. Os itens 3 e 4, eles são interessantes porque é quando Allan Kardec começa a contar como se processou todo o estudo dos fenômenos, né? Conforme os fenômenos foram acontecendo, onde eles foram aparecendo. E aí, ele, nesse início, né, nesse item 3, ele começa a contar isso para a gente. Então, vamos lá. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Né? Hoje em dia já não é novidade, e ainda assim a gente ainda tem os adeptos e os contraditores. Com relação a isso, nada mudou. Vamos tentar responder a alguma das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias pré-concebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Até hoje a gente tem essa dificuldade, né?
Inclusive, dentro de algumas pessoas da doutrina espírita, elas às vezes se recusam a abrir-se para o diálogo em relação a conceitos mais novos, né, que existem hoje, que foram trazidos para a gente através das literaturas acessórias, mas que não deixam, né, por conta disso, de estarem excluídas da doutrina espírita. De qualquer maneira, a gente ainda tem entre aqueles que não creem e acham que tudo aquilo e que a gente acredita e que se pauta a doutrina espírita não é verdade, é baseado em fraude. Então, já naquele tempo, quando tudo era realmente muito novo em termos de conhecimento, Allan Kardec ele começa a trazer as explicações, principalmente para aqueles que estavam abertos a ouvir o que ele trazia em termos de explicação para tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ia além da questão da diversão, né, das mesas girantes, todo aquele espetáculo que se formava, porque todo mundo queria ver o fenômeno pelo fenômeno. A partir do instante em que ele começa, de fato, a pesquisar e que ele começa a colher material e informação e transforma isso tudo numa codificação, ele começa a atrair a atenção daquelas pessoas que realmente queriam saber o que estava acontecendo, ou pela curiosidade, ou apenas com um ponto de vista do ceticismo mesmo. Tipo, não, tudo que você me disser, eu vou rebater, eu vou contradizer em relação ao que você está me dizendo. Então, ele quando coloca isso aqui, ele coloca muito claro que ele se dirige especialmente àqueles que têm boa vontade, aqueles que, pelo menos, querem abrir o seu raciocínio, a sua reflexão a uma ideia nova, a um conhecimento novo. Aquele que já de antemão ele é cético e ele vai dizer que não acredita em nada do que for dito, para ele não é interessante você gastar, né, discurso, porque ele já tem uma ideia pré-concebida e não está disposto a mudar. Então, isso é muito interessante, quando ele faz essa observação, que é exatamente para atingir, não no intuito de modificar a crença da pessoa, mas trazer para ela um novo conhecimento. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu-lhe pusessem em dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com o seu potencial na razão direta dos números dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário, está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida,
produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga que impele os mundos. Então, até esse momento, ele está colocando para a gente as razões por que poderia ser uma fraude. Mas o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Ainda que nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? Olha só aqui essa parte dessa resposta, como é importante, porque até hoje nós somos assim. É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências não foi alheia à diferença dos sábios, que influência não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves, sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque à roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente, ocuparam-se com o que se convencionara chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Qual, com efeito, o sábio não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs. Alguns, entretanto, muito modestos, para convirem em que bem poderia dar-se não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e do fato de não se haver produzido constantemente à vontade deles, e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Eu acho esse ponto aqui muito interessante, né? Porque mostra realmente a seriedade da comunicação dos espíritos. Embora naquele tempo fosse necessária a evocação, não aconteceu nesse momento da maneira como os estudiosos queriam. Então, não era no momento em que eles queriam, não era ao bel prazer deles para que eles pudessem observar o que estava acontecendo. Havia uma seriedade no assunto para que não se tornasse isso de uma forma muito vã. Era necessário que houvesse o conhecimento? Era necessário, mas, de toda forma, caberia também haver um certo limite para que não, de fato, todos os fenômenos não caíssem não na ridicularização, mas de uma forma que eles não conseguissem se impor e trazer as mensagens que depois eles trariam. Malgrado, porém, ao que decretaram as mesas, pois que há mesas, continuam a girar e podemos dizer com Galileu, todavia elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje do direito de cidade, não mais se cogitando se não lhes achar uma explicação racional. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conformemente à vontade
e as exigências do observador. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis? Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa. Quer dizer, é todo o princípio da ciência mesmo, né? Daquela observação e analisar os fatos, não de acordo com aquilo que eu quero. Vamos marcar uma reunião hoje, porque hoje eu vou observar as mesas girando. Né? Então, não era assim que, apesar, né, de haver as reuniões e de acontecer os fenômenos, a observação, no momento da observação, não era pura e simplesmente quando essas pessoas desejavam, não era da forma que elas queriam. Elas não podiam submeter as condições de acordo com aquilo que elas achavam que era o certo para elas, né? Porque eram fenômenos novos, eram fatos novos e precisavam de observações para que pudessem realmente se chegar a alguma conclusão mais séria. Objetam, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestas. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava por destro o escamoteador, um sábio professor de física, fazer experiências. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se, algumas vezes constituiria isso razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos? Cumpre ao demais se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse em que possam ter em iludir. Seria tudo, então, mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo, e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos quanto o próprio fenômeno. Então, chegaria a um ponto que, se fosse uma mistificação, aquilo não se sustentaria. Aqueles que assistiam iam perder o interesse por tudo aquilo. E aqueles que estavam provocando as fraudes, eles chegariam num ponto também que veriam que não estavam mais fazendo aquele sucesso, né, que eles gostariam de manter, e por conta disso, isso tudo ia se extinguir. Então, haveria a possibilidade de fraude? Haveria a possibilidade de fraude, mas aí várias outras coisas foram colocadas aí, né? O caráter, a moral dessas pessoas, como é que as coisas todas se processavam, como é que os fenômenos aconteciam. Então, isso tudo foi levado em consideração para afastar essa possibilidade da fraude. Vamos para o item 4. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações. A gente, lembrando do caso das irmãs Fox, é contado que elas entenderam que aqueles sons eram de
de uma pessoa, né, entre aspas, era uma comunicação que elas recebiam, porque elas começaram a entender que a cada coisa que elas falavam, aquilo dava uma resposta. Então, em determinado momento, elas entenderam que ali havia uma comunicação. Isso também foi entendido por Allan Kardec depois, na época das suas pesquisas. E principalmente quando ele começa a colher, né, vários comunicados, várias perguntas, várias respostas, que foi daí que surgiu o Livro dos Espíritos. Então, se ele teve também essa capacidade, veja que ele coloca que, a princípio, não sabia quem tinha realmente entendido que aquilo dali era um meio de se comunicar. Então, ele nem atribui às irmãs Fox assim, a descoberta dessa comunicação, né? Ele não faz menção a elas de uma forma específica, mas, de qualquer maneira, entendeu-se que havia uma comunicação ali. Onde eu parei? Vamos lá. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí, nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com auxílio das letras do alfabeto, dando ao móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Então, a partir daqui, começa a ficar assim, mais estreita essa comunicação. Porque, além da resposta de sim ou não, começa a ter respostas maiores, formando palavras, formando frases, e depois de um tempo, esse ser ele se manifesta, declarando que ele era um espírito, e ele declina um nome. Então, a partir daqui, começa a se estreitar essa comunicação. Né? Começa a ver assim, vamos dizer, não intimidade, não é isso, mas havia uma forma, né, de fato, de se comunicar entre essas pessoas, tanto as que recebiam as mensagens como aquela que as transmitia, que começa a tornar esse fenômeno, vamos dizer assim, mais claro de ser entendido, ou mais claro de ser estudado. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isto constitui nova circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela própria potência oculta que move as mesas. Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, e com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. Imagina como deve ter sido interessante a observação do fenômeno a essa altura, quando o próprio espírito propõe uma melhor maneira de efetivar essa comunicação.
Então, eu vou estar ditando e isso vai estar sendo escrito de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida, né? Adaptando o lápis a uma cesta ou a um outro objeto qualquer colocado em cima de um papel. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha. Amarra-lhe um lápis. Coloca-a sobre o papel. Põe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu, muito legível, esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Olha que coisa interessante. E olha só que informação importante. O Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857, mas olha, antes de Allan Kardec já tinha alguém que já pesquisava sobre o assunto, já começava a ver que existia algo mais importante ali acontecendo, desde 1849. Quer dizer, 13, 14 anos antes, mais ou menos isso? Então, para a gente ter a ideia da importância que foi. Só que a gente precisava de um codificador, e o codificador foi Allan Kardec. Então, vamos aqui. O objeto a que se adapta ao lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes são a natureza e a forma que tem. Daí o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Então, aqui a gente já começa a conhecer quem são os personagens importantes que fazem a intermediação dessa comunicação, que são os médiuns, né? E naquela época é sabido que muitos desses médiuns eram muito jovens, né? Eram pessoas de idade entre 15 e 17, 19 anos, que começaram realmente a receber essas mensagens, trazendo todas essas informações que foram codificadas no passar do tempo. Então, ele ainda explica, né, que essas condições elas resultam de várias coisas, de vários termos. Então, são condições físicas, são condições morais, que ainda eram imperfeitamente conhecidas. Quer dizer, naquele momento, não havia ainda um estudo efetivo sobre o médium propriamente dito. Esse estudo ele viria depois. E aqui a gente encerra o nosso item 4. Vamos lá. Dúvidas? Perguntas? Aí a gente pode adotar o sistema da mãozinha. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, coloca a mãozinha para a gente poder... Vou parar aqui a apresentação. Pode falar, Paulo. Não, só me ocorreu o seguinte, esse negócio de você dar a resposta fazendo batida, correspondendo a uma letra. Cara, tenta dar uma resposta a uma pergunta simples assim, com batidas correspondendo à posição da letra no alfabeto. E ainda tem gente que duvida desse negócio, você está entendendo? É um negócio complexo pra caramba. Tenta fazer uma experiência aí, dizer, eu sou o Paulo. Pô, eu vou ficar aqui 500 anos tentando e vai demorar para sair pra caramba. E tem gente que... Eu faço sempre a comparação com o código Morse, né?
O código Morse. Pois é. Escuta o código Morse, vê se é simples aí. Se você não for letrado em código Morse, é complicado, você não descobre, você está entendendo? Então, assim, é uma técnica que os espíritos criaram, né, que para facilitar, mas que, sabe, como é que duvida num negócio desse? Tenta fazer uma frase rápida aí para você ver se faz fácil. É complicado, entendeu? E tem gente que duvida. Você faz uma pergunta que não se sabe qual é a pergunta que quer ser formulada, né? A resposta pode ser qualquer uma, e aí você tem uma resposta baseada em batidas, e caramba, sabe? E tem gente que duvida desse negócio. Sei lá, é só um comentário. Valeu. Então, mas o objetivo também, se a gente analisar por um outro aspecto, o objetivo também da espiritualidade era, de fato, minimizar a possibilidade de fraude. Sim. Então, a princípio, as primeiras comunicações, a gente primeiro tem que imaginar todo aquele cenário que as pessoas se reuniam, né, para assistir aquelas mesas girando como se fosse um espetáculo, né? A qualidade moral daquelas pessoas que frequentavam aqueles salões com esse objetivo, né, a princípio, não era das melhores. Você vê que assim, as informações que a gente tem é que eles se reuniam naquilo como se fosse um espetáculo, na verdade. Tá? Então, como é que a gente começa a filtrar isso? Bom, a gente começa a filtrar separando exatamente aqueles que querem o fenômeno pelo fenômeno, né? E já naquele tempo se começa a ter essa preocupação, porque a gente precisava receber todas as informações que a gente tem hoje, né? Então, a gente começa a afastar quem quer o fenômeno pelo espetáculo. E começa a trazer aqueles que teriam condição de, talvez, não estudar o fenômeno, mas de receber as informações, porque para estudar o fenômeno viria o Allan Kardec, né? Aí teve o auxílio do Mesmer, enfim, todo aquele pool de pessoas que participaram dessas experiências em termos de observação. Até que Allan Kardec, ele mesmo começa a entender, ele começa a visualizar que aquilo dali não é uma fraude, aquilo dali não é uma coisa qualquer, que é quando ele, de fato, se interessa e ele começa, de fato, a sua visão científica do assunto. Sim. Então, era necessário, né? Eu, pelo menos, entendo dessa forma, que era necessário esse início com mais dificuldade, até para que os espíritos pudessem, de fato, saber que ele podia contar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas não desistiram da comunicação. E eles podiam simplesmente desistir disso, Sim. pela dificuldade. Sim. E você leu há pouco uma das coisas que eu considero assim um preâmbulo ali de uma das coisas mais sólidas da nossa doutrina, que é o fato da ação ter sido simultaneamente realizada em vários locais ao mesmo tempo. Isso aí é que dá uma solidez muito grande para a nossa doutrina, porque não é coisa que um cara recebeu, um cara só, né? Acho que isso aí é um ponto muito importante também. Fala, Maria Helena. Abre o microfone, Maria Helena. Desculpa a vergonha que eu passei. Fale. O que eu acho interessante é que, naquela época, não se tinha a facilidade que se tem hoje para várias pessoas em diversos lugares falarem ao mesmo tempo, né? Olha a dificuldade que não era você obter a mesma resposta para uma pergunta, várias respostas, ou a mesma resposta para uma mesma pergunta, de vários lugares geograficamente distribuídos, né? Pois é. E aí a gente pode fazer uma comparação, né, assim, só para a gente entender a seriedade da comunicação, dos livros que foram psicografados simultaneamente por Valdo Vieira e Chico Xavier. Né? Nós temos, dentro da série do André Luiz, eu não me lembro de cabeça agora qual é o livro, mas eu acho que são 2 livros que foram
psicografados simultaneamente por Chico Xavier. Chico Xavier estava numa cidade, Valdo Vieira em outra, um recebeu as páginas ímpares e os outros as páginas não, os capítulos, né? Ímpares e pares. E se você não souber quem foi que fez a psicografia desses capítulos, você não sabe identificar o que foi psicografado por Chico e o que foi psicografado pelo Valdo, porque assim é muito íntegra a leitura. Você não faz diferença entre uma psicografia e outra, porque o espírito foi o mesmo. Agora, os médiuns que receberam foram distintos. Quer colocar mais alguma coisa, Maria Helena? Não, estou só concordando. Vai, Ferdina, pode falar. Então, é sobre essa questão que o Paulo levantou da dúvida, né? Eu vejo assim, imagina, principalmente na Europa, uma área que foi muito castigada pela questão da religião, o Santo Ofício, tudo isso. Então, o século XVIII e XIX, havia se promovia um afastamento muito grande da comunidade científica, não queria saber de nada que fosse espiritual ou religioso. Então, para o Kardec conseguir convencer essas pessoas, realmente foi uma coisa muito difícil, e ele não conseguiu, né, para todo mundo. Então, por isso que eles tinham que ter uma explicação lógica, científica para tudo, e não se convenciam facilmente. Então, a dúvida era realmente, acredito que por esse ceticismo aí da comunidade científica da época. Sim, o Jaime ele fez uma observação aqui por mensagem que é bastante interessante. Ele coloca: os espíritos sabiam que havia um público específico a ser apresentado aos fenômenos. Quer dizer, e de fato era, né? Tinha aquele público que estava encantado somente com o fenômeno pelo fenômeno, e a partir do momento em que era necessário dar a isso um caráter de seriedade para que se de fato pudesse ser estudado e as informações pudessem chegar, esse público começou a ser filtrado, de forma que só ficaram aqueles que realmente tinham interesse na parte científica do que estava acontecendo, ou seja, vamos receber as comunicações e, a partir daí, vamos pegar esse material e vamos trabalhar esse material para que isso venha a público. Então, é bastante interessante isso. Fala, Paulo. Só como um comentário em cima disso que o Ferdinand falou, né? No livro Comunicabilidade e Sobrevivência dos Espíritos, o Hermínio Miranda ele cita a doutrina de Swedenborg, que veio cerca de uns 120, 140 anos antes da doutrina dos espíritos, né? Mas se você pega a doutrina de Swedenborg, ela é muito, muito parecida com a doutrina dos espíritos em vários aspectos, só que ela veio antes para literalmente tomar pancada. Você imagina isso que o Ferdinand falou, né? Que naquela época era muito difícil por causa da dificuldade de uma religião nova, ainda mais de espírito chegando, né? De ser aceita. Justamente, Swedenborg deve ter sido realmente coisa do plano espiritual, de enviar uns 100 e poucos anos antes, enviar a mesma doutrina, ou parcialmente a mesma doutrina, para já o cara tomar pancada mesmo, para quando o Kardec chegasse, já chegasse um pouco mais amaciado, entendeu? Porque eu sou engenheiro eletrônica. Na engenharia eletrônica a gente tem um termo que é interessante, né? Eu até já falei isso outras vezes, eletrodo de sacrifício. Isso é um eletrodo que é colocado, por exemplo, em casco de navio, para ao invés do casco do navio sofrer com a corrosão, quem sofre é o eletrodo, entendeu? É um dispositivo que usa a própria corrente através da água do mar, da água salgada do mar, e cria-se ali uma corrente, e essa corrente faz com que o casco do navio fique protegido, mas o eletrodo vai embora. Então, de tempos em tempos, vai lá e troca o eletrodo. É mais fácil trocar um eletrodo do que trocar o casco do navio, fazer manutenção no casco do navio inteiro. Então, eu acho que o Swedenborg ele foi meio que um eletrodo de sacrifício, você está entendendo? Ele veio uns 100 e poucos anos antes, a doutrina veio para ele, só que ele tomou muita pancada e a doutrina não foi adiante. Mas eu acho que isso já foi parte da estratégia do plano espiritual, de lançar primeiro aquelas ideias iniciais, para depois, quando Kardec viesse, a coisa viesse com um pouco mais de força, entendeu?
Eu nem duvido que seja isso, né? Até porque, se nós analisarmos toda a história da humanidade, todo o conhecimento religioso, ele foi chegando em todos os locais do mundo, independente de ser cristão ou não. Né? As verdades, né, o que eu considero as verdades universais, elas foram postas para a humanidade ao longo dos tempos. Então, a gente tem aí, né, informação mais antiga do que o cristianismo que vem colaborar com isso, que era necessário que toda essa ideia, né, que vem de um único Deus se espalhasse através da humanidade, através dos seus expoentes religiosos, quaisquer que fossem, para que, quando tomasse toda essa proporção, né, a gente entendesse que o povo escolhido, de fato, é a humanidade, somos nós. Então, quem é que vai continuar aqui, quem vai seguir o caminho, ou num outro mundo de provas e expiações, ou num mundo de regeneração, ou mais evoluído, vai caber a cada um de nós, porque todos nós, de uma forma ou de outra, nós conhecemos a verdade. Com certeza. Sejamos cristãos ou não cristãos, em algum momento das nossas reencarnações, a ideia foi apresentada para a gente. E aí, mais alguém? Podem falar. Pois é, né? Por favor, fala, Ferdina. Bom, eu acho interessante também que depois que o Kardec iniciou os estudos dele, se você for ver, tiveram alguns cientistas que começaram também a estudar, mas eles estudavam mais a parte dos fenômenos. Aí a questão a questão das comunicações, se existiam, se não existiam, como que se processava. E o Kardec, quando ele veio, ele estudou isso também, mas ele veio, e daí? Bom, existe, né? Mas para que serve isso? E aí foi quando, se isso existe, né, o que a gente pode tirar de proveito para a gente? E aí foi quando ele aliou a questão científica do estudo, a questão moral das coisas, né? E foi muito interessante. Ele foi o único que fez isso. O resto estava interessado no estudo dos fenômenos. Nos Estados Unidos, até hoje, eles pesquisam o fenômeno pelo fenômeno, né? Não tem, assim, pelo menos o pouco que eu já vi a respeito do assunto, alguns pesquisadores americanos, eles não focam no lado, assim, da espiritualidade, no viés de nos ligar ao Criador, né? No viés de nos ligarmos a Deus. Mas é o fenômeno pelo fenômeno. É o espetáculo, né? Assim, é como se eles quisessem, de fato, provar, ter certeza que aquilo dali é uma fraude, porque assim, o maior desejo do cientista é provar que não existe o espírito, né? Que não existe a espiritualidade. Apesar de todas as experiências que se tem hoje, né? Tanto pelo aspecto das informações de reencarnação passada, porque muitas crianças americanas, né, relatam, né, questões de reencarnação passada, como também do aspecto de se comprovar que não existe isso, né? Não existe a experiência de quase morte, né? Que é uma experiência espiritual bastante interessante, né? Eu estive num simpósio essa semana e um dos palestrantes colocou, né, que o amigo dele, que era assim, muito cético, viveu uma experiência de quase morte que transformou a vida dele, né? E foi tipo assim, ele contou a história do túnel, tal, não sei o quê. Aí, quando ele estava assim, num lugar maravilhoso, chegaram para ele e falaram assim, você tem que voltar. Então, ele, quando conta isso, entendeu? Aí você fica imaginando, isso é uma experiência mundial. Pois é, né, Jane? Estão tentando há 200 anos. Então, assim, é uma experiência mundial, né? Porque não existe experiência de quase morte só para brasileiro, né? Isso é uma coisa que já
tá assim, no mundo todo se tem notícia, mas alguns pesquisadores que são realmente muito, muito céticos mesmo, eles fazem questão de continuar pesquisando para identificar que seja uma fraude aquilo dali, né? Então, não muda muita coisa. Fala, Paulo. Inclusive, isso que você está falando tem N casos, né? Eu lembrei aqui de um livro que eu li, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. O cara, se eu não me engano, era um neurologista ou alguma coisa assim, Brian Weiss, o nome dele. E qual é a situação? Ele por ser um cara da ciência, né? Ele negava veementemente qualquer possibilidade de EQM, por exemplo, que você falou, né? E ele chegava a falar que quando os pacientes deles, depois de um pós-operatório neurológico, né, começavam a falar disso, ele falava que ouvia por uma questão de respeito, né? Porque na cabeça dele a pessoa estava delirando, né? Fruto de alguma situação dessa. Só que ele veio a passar por uma, né? Acabou sendo... aconteceu com ele chegou a ficar em coma, e hoje ele simplesmente... Ele quando percebeu que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro, aquilo chocou ele de tal jeito que hoje ele é um dos caras assim que mais se aprofunda lá nos Estados Unidos com terapia da regressão, porque ele passou a entender que a coisa vai muito mais além do que ele achava, entendeu? É bastante interessante, né? E assim, a gente vê que hoje, né, como o próprio Kardec colocou para a gente, né, que a codificação era uma base, né, e que realmente, com o passar dos anos, muitas outras coisas chegariam até nós, e assim a gente tem as literaturas acessórias, aí chegou a experiência de quase morte, enfim. Então, nós temos, né, várias coisas que foram acontecendo, que foram solidificando todo esse conhecimento, mas ainda hoje a gente tem a questão do ceticismo, a questão daquele que só quer ir presenciar o fenômeno pelo fenômeno, né? Então, porque doutrina espírita não é só evangelho, mas também doutrina espírita não é só fenômeno, né? Nós temos muito embasamento científico que pauta a nossa doutrina, né? Que nos dá, né, o norte, tanto da parte do intelecto quanto da parte moral, para que a gente possa realmente partir para aquilo que a gente conhece como fé raciocinada. Então, mas ainda assim a gente lida com certas questões no dia de hoje, né? E, nossa, nós temos a doutrina espírita já solidificada no mundo como uma religião, né? como base de uma religião, e ainda assim a gente lida com determinadas questões. Deixa eu só falar mais uma coisa rapidinho, Maria Helena, me desculpa. A questão toda também é que a gente tem que lembrar que na doutrina tem seres humanos, então nós não estamos livres de charlatães, né? E daí a importância da gente ter realmente o estudo do Pentateuco como base, porque vai aparecer muita coisa nova, mas não significa dizer que tudo que vai ser novo vai ser bom e útil, né? Pode aparecer muita coisa, né, para jogar fora no lixo, como dizia a Sandra de Sá. Então, é importantíssimo a gente estar fazendo o que a gente está fazendo agora, estudo da doutrina, para que a gente saiba ter o discernimento do que é bom do que não é, né? Inclusive, é uma recomendação do Allan Kardec. Sim. É preferível que a gente não acredite na verdade, mas que a gente não compactue com a mentira, né? Então, isso já é uma recomendação que ele nos traz, exatamente porque, se lá em 1850, qualquer coisa, já tinha esse tipo de problema, imagina a gente agora, aqui em 2023, as coisas que a gente já não tem tido oportunidade de vivenciar, né? E ele sabia que a tendência era que pudesse acontecer isso, e ele já havia colocado para a gente essa observação. Fala, Maria Helena. Não, o que eu acho curioso é que eu até conheço pessoas que agem dessa forma. As pessoas não acreditam, não existe esse negócio de reencarnação, não existe. Mas essas mesmas pessoas querem saber, como será que meu parente está?
Como será que meu amigo... Aí fica uma coisa assim que você não consegue nem discutir com a pessoa, porque se ela não acredita, como é que ela quer saber como é que o amigo, o parente, o conhecido, o ídolo está? É até um paradoxo, uma incoerência, né? Pois é, né? E é por conta disso que exatamente a gente precisa, né, desmistificar certas coisas em relação à doutrina, para que a gente possa realmente mostrar para as pessoas que tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente crê, são coisas sérias, são fatos que foram realmente provados, fundamentados em experiências e em observações sérias, né? Não é pura e simplesmente você, sabe, tipo assim, acreditar em algo que você sabe que não depende de você, não depende, né, de uma ação assim sua para acontecer, né? Então, eu acho que é bastante interessante essas coisas. Eu já tive, assim, ao longo dos anos, a oportunidade de ouvir N coisas em relação ao fato de eu ser espírita. Uma das coisas que eu achei assim muito, muito engraçada e que eu não esqueço nunca, que uma vez eu trabalhava no banco ainda, e nós estávamos sentados conversando, tal, no banco não, foi no escritório. Aí nós estávamos sentados conversando e a menina que trabalhava lá estava falando de uma questão de uma pessoa que tinha falecido e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar e ela virou para mim e falou assim, mas você está tranquila com relação a isso, porque você lida muito bem com a morte. Aí eu assim... Sim, gente. Não, você não conversa sempre com os mortos? Hã? Porque você é de espírita, vocês lidam muito bem com a morte. Entendeu? É como assim, sabe? É como se a gente abrisse a janela assim, para o mundo invisível e aquelas pessoas ficassem, né, palpáveis assim, para a gente e tal. Então, não é assim. E eu acho que toda essa base de experiência que o Allan Kardec começou a fazer para chegar à conclusão, para chegar à conclusão que havia realmente ali algo que merecia ser estudado, foi também com base nisso, porque a gente não pode esquecer que dentro da própria religião católica se vendia muito milagre, se vendia muitas promessas, né? Algumas questões assim que, poxa, se eu estou... E nesse momento ele não estava pensando numa religião. Isso é uma coisa que precisa ficar claro para a gente. Nesse primeiro momento, não havia a instrução de uma religião, havia a instrução de observação de algo novo, né? De fenômenos que estavam acontecendo e que precisavam ser estudados, para, primeiro, afastar toda a possibilidade de fraude. A partir do momento que se identifica que nesse fenômeno está havendo uma comunicação, opa, então vamos ver o que nós temos aqui. E aí se inicia todo esse processo que deu origem à nossa codificação, através, primeiramente, do Livro dos Espíritos e, posteriormente, dos outros livros, até tudo que a gente tem hoje. Mas a gente precisa se fundamentar sempre, buscar sempre... enxergar a verdade naquilo que a gente está lendo. Porque hoje a gente tem muito livro, a gente tem muita mensagem que a gente olha, assim, eu, pelo menos, eu procuro olhar com uma forma bem crítica, né? Porque tem umas coisas assim que são, sabe, não entram dentro daquilo. Eu estou afastando as hipóteses de jeito nenhum, não afasto nenhuma hipótese. Mas enquanto eu realmente não consigo enxergar verdades em certas mensagens, né? Por exemplo, você atribuir publicamente uma determinada mensagem a uma determinada pessoa, baseado em que você chegou naquela conclusão que de fato é aquela pessoa. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu estou dizendo que não é a pessoa? De forma nenhuma. Eu não tenho condição de atestar isso. O que eu coloco é quem foi que atestou que é a pessoa?
Será que a gente pode se pautar somente na moral do médium para ter certeza que aquela mensagem é de A, B ou C? Então, é isso que eu acho que é baseado nisso que se iniciou realmente todas essas pesquisas para que a gente tivesse muito próximo da certeza de que tudo aquilo que estava chegando era verdadeiro. E quando ele passou a ter certeza, porque em vários pontos do globo você vai tendo as mesmas respostas com pessoas que nunca se viram, então, não. Então, aqui eu acho que a gente tem uma verdade aqui, né? Porque uma pessoa no país A, no país B, no país C, recebeu isso chegou, né? E a gente tem que entender que não tinha internet, não tinha telefone, né? Todo o sistema de comunicação era precário, era o que se tinha na época, mas se a gente comparar com o que a gente tem hoje, era precário, né? Hoje a gente está aqui estudando, cada um com a sua internet em casa. Quem não tem no seu computador está vendo no celular, gente. A gente tem o mundo na mão. E antigamente, o que a gente tinha na mão? Lápis e caneta e papel. Entendeu? Então, eu acho que toda essa questão a gente precisa ter assim, muito claro na nossa mente, porque foi, de fato, assim, uma observação muito séria para ele começar, de fato, a entender que havia algo que precisava ser estudado. Ele não pensava em religião naquele momento, ele pensava em ciência. Fala, Ferdina. Bom, quando a gente fala assim, todo esse recurso de comunicação que a gente tem hoje, a gente tem que olhar para o outro lado também, né? Ainda bem que talvez não tivesse todos esses meios de comunicação naquela época, para que não houvesse cancelamentos, que não houvesse um monte de coisa, e ele pôde estudar em paz. Tem isso também, né? De repente ficar sem internet, ficar sem luz, né? Então, assim, eu acho que todas essas questões elas foram importantes acontecer naquele tempo exatamente para contribuir com a veracidade de tudo que estava sendo pesquisado. Fala, Paulo. Só com relação a essa questão que você falou, né, de porque você é espírita, você conversa com eles, ou não sei o que, essas coisas. Que eu posso dizer, assim, um testemunho pessoal meu é o seguinte. Cara, essa doutrina, ela está, de fato, me ajudando demais da conta, porque, a partir dela, eu passei a ter, assim, uma convicção verdadeira mesmo da bondade e da justiça de Deus, né? Então, cara, a partir daí, se eu não estou fazendo nada, não estou fazendo mal nenhum para ninguém, não estou, sabe, me dando a coisas inúteis, eu estou procurando trabalhar, estou procurando fazer a coisa correta. Cara, me vem uma paz de espírito tão grande. Eu posso dizer para você que, assim, em tranquilidade, em sã consciência, eu não tenho nenhum medo de morrer. Pode acontecer hoje, pode acontecer o dia que for. Eu não tenho medo nenhum de morrer, falando sinceramente. Pode ser que na hora que a arma estiver apontada na minha cara eu dê um friozinho na barriga? Pode ser, eu não sei. Mas para falar para você hoje, eu sinceramente não tenho medo nenhum de morrer. Eu acho assim, se eu não estou, como eu gosto de falar, eu não estou indo sei lá, numa comunidade violenta querendo ver como é que é a ação do BOP. Né? Vou ver uma batida do BOP lá sei lá, numa comunidade violenta para ver como é que eles trabalham. Não, aí eu estou procurando achar a bala perdida, né? Eu não estou fazendo esse tipo de coisa, eu estou querendo seguir o caminho da forma mais reta possível. A gente está procurando estudar. E também tem um lado de que a gente precisa, de fato, aplicar tudo isso que a gente está estudando na nossa vida. Porque senão, para que a gente está estudando? Para que isso aqui? Entendeu? Se a gente não está fazendo uso disso, do que a gente está estudando, na nossa vida pessoal, para a gente procurar fazer a reforma íntima, isso tudo fica muito sem sentido para mim. Então, só para compartilhar com vocês que realmente está me vindo assim, a cada dia mais, essa paz de espírito. Eu não ando despreocupado na rua, não ando assim, desculpa, eu não ando preocupado na rua, eu saio de boa. É claro, volto a dizer, eu não procuro achar bala perdida, eu procuro tomar, né, algumas precauções aqui e ali, mas neurose, graças a Deus,
lamento e entendo que é muito séria essa questão, por exemplo, do pessoal que tem crise de pânico, né? Me fugiu até o nome agora, mas, enfim, tem pessoas que têm medo até da própria sombra. Eu vou te falar que a doutrina está me fazendo muito bem nesse sentido. Se a gente chegar num ponto de que tiver aquela consciência mais forte mesmo de que Deus é infinitamente bom e justo e que Deus está, de fato, no controle de tudo sempre, a gente começa a achar que qualquer coisa que nos aconteça, incluindo a morte, é o que é melhor para a gente. Eu não estou fazendo apologia de procurar a morte, não, pelo amor de Deus. Mas se você chega num nível tal de tranquilidade, pô, se aconteceu de morrer, e Deus está no controle de tudo sempre, e é infinitamente bom e justo, é porque aquilo era o que era melhor para acontecer para você. Você não tem que ficar revoltado com nada. E eu acredito que, pensando e agindo dessa forma, quando acontecer de soar o gongo lá para mim, eu acho que eu vou chegar de boa onde eu tiver que chegar, assim, tipo, pô, beleza, era a hora, tá tudo certo, e vida que segue, entendeu? Tá realmente muito bom essa doutrina para mim. Só para compartilhar. Isso é bom, né? E a gente ter... É isso aí, a verdade que liberta. E é exatamente com base nessa verdade, né, que tudo começou, né, como ciência, como realmente uma pesquisa séria, e tudo foi chegando até vir para a gente a doutrina dos espíritos, né? E você vê que ele mesmo, né, o próprio comunicante, ele se identifica como espírito, né, ou gênio, né? E a partir daí ele vai traçando, né, todo... Ele começa, de fato, né, a conduzir as coisas, né, colocando a melhor maneira de se fazer a comunicação e tal, até que se chega a um ponto de que eles veem que realmente a prancheta ou a cesta, ou qualquer objeto que o valha, não faz diferença, porque o necessário mesmo era o papel e o lápis, para que a comunicação se desse, né, através do médium. Então, isso tudo vai crescendo, e conforme, né, essa relação de confiança e credibilidade ela vai crescendo, as comunicações vão ficando mais estreitas até chegar... Vida que segue, é isso aí. Até que chega no ponto em que a gente recebe o primeiro livro, né? Então, eu acho que é muito interessante isso. Alguém mais? Fazer mais alguma observação? Ainda temos tempo, gente. Fala, Ferdinand. Então, eu não pude, infelizmente, participar acho que do segundo, não foi? Esse é o terceiro, né? É. Então, no segundo, aí eu coloquei para ver no link do segundo estudo e vi que ficaram algumas coisas pendentes. E como é que ficou isso? Vai ser comentado em algum momento sobre aquelas dúvidas? Então, a questão do vírus... Né? Não, assim, rapidinho. Eu entendi, pelo que eu vi lá, né, o pessoal estava querendo se aprofundar, de repente, nas situações, no momento em que está sendo só a introdução. E Sim. Né, o Kardec vai falar muito mais sobre isso, muito explicadinho para frente, e de repente a gente estava querendo colocar aí a coisa lá, aqui já na frente, e ali ele só estava fazendo uma introdução, falando sobre generalidades do estudo, e a gente estava, a ansiedade talvez estava levando a gente a querer... Né? Porque nós estamos ainda na introdução, né? Nós ainda estamos nas generalidades. Então, a única coisa que, de fato, eu coloquei, não sei se você teve a oportunidade de ver lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei as informações sobre o vírus, porque eu acho que foi o que ficou assim mais, vamos dizer assim, o que chamou mais a atenção, a curiosidade, foi a questão do vírus. Foi bastante polêmica mesmo, né, Jaime? Então, eu demorei, inclusive, a fazer a publicação desse material, porque eu estava conversando com um amigo querido, que é o Guaraci, eu acredito que a maioria de vocês aqui conhece
Guaraci Silveira, e junto com ele a gente chegou a algumas conclusões, porque, de fato, a gente não tem muita coisa sobre vírus em relação à visão espírita, né? Como é que funciona, princípio vital e tal, não sei o quê, porque, gente, vírus não é orgânico. Ai, que bom que você gostou, gente. Eu espero que todos tenham gostado. Então, assim, o que acontece? Não tem, de fato, muita coisa, entendeu? O que você acha muito relativo a vírus foi em questão do que aconteceu na pandemia, então, são observações que tratam especificamente da Covid e tal, e que não é o caso para a gente, não era aquilo que a gente estava buscando, né? Mas, de fato, a gente tem pouquíssima informação a respeito do vírus. Eu acho que o vírus, ele, assim, até porque na época da codificação ainda se estava estudando, né, em termos de micróbio, o que acontecia, né, em termos de doença era micróbio. Né? A gente tem que entender que antibiótico chega muito tempo depois, aí você vai fazer a diferença de um patógeno ser vírus, ou ser bactéria, ou ser não sei o quê, muito lá na frente é que começa a se separar tudo isso. E a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De entender que hoje a gente tem toda, assim, uma gama de informação para muitas coisas, mas tem muitas coisas que no tempo do início da doutrina isso não existia, literalmente não existia. Então, o que a gente conseguiu sobre vírus, a gente colocou lá, e, assim, outras coisas, a sua observação foi super pertinente, a gente está, assim, numa fase de introdução, e tudo mais lá na frente vai ser estudado, né, com mais profundidade dentro daquilo que está proposto nas questões do Livro dos Espíritos. E a gente continua com aquela informação. Qualquer dúvida que as pessoas tenham em relação ao estudo, pode mandar para a gente, ou para mim, ou para a Maria Helena, manda no privado. Se for eu a pessoa que estiver dinamizando o estudo, eu vou procurar dar as respostas, eu coloco material, eu tento disponibilizar da melhor forma possível, sabe? Porque é bom para mim e é bom para todo mundo. E se for um outro dinamizador, eu passo a questão para o dinamizador, e o dinamizador respondendo, a gente coloca as perguntas e as respostas lá no grupo para ficar disponível para todo mundo, tá? Então, é assim que a gente está trabalhando esse estudo, e conforme forem chegando novas sugestões, né? Por exemplo, a programação eu disponibilizei lá no grupo, foi sugestão de uma pessoa do grupo, eu achei legal, falei, pô, de fato é bom, a gente coloca a programação lá, porque aí, pelo menos, a pessoa tem como ficar mais centrada naquilo que vai estudar naquela semana. Então, isso tudo a gente vai colocando. Mas foi super pertinente o que você colocou. Estamos na introdução, gente. Muita calma nessa hora. Mas foi bem legal. Então, algo mais? Conseguiu ouvir? Quer fazer alguma pergunta, Bárbara? Pode fazer. Oi, Elaine, mãe da Bárbara, tudo bom? Oi, tudo bem, Elaine? A Elaine, ela fica sempre assim, camuflada. Eu acho que é a Bárbara, mas é a Elaine. É tudo família. Então, se alguém quiser pesquisar, eu achei muita coisa no livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier. Lá fala bastante, André Luiz, né? Fala muita coisa sobre vírus, bactérias, quer dar uma olhadinha. Mas é aquilo que você falou, colocou mesmo no grupo, né? Princípio inteligente. Porque, assim, na verdade, a gente tem muita dificuldade, porque o vírus, ele é
a gente não pode nem dizer que ele é um ser, porque a gente ainda não conseguiu definir de fato o que é vírus. E a gente tem pouca informação. Eu vou dar uma olhada lá no Evolução em Dois Mundos, eu tenho esse livro. Eu acho até que a Maria Helena tinha feito menção dele para mim e eu realmente esqueci, porque eu fiquei procurando, me preocupei tanto em procurar alguma coisa e eu fui buscar a orientação com uma pessoa que eu sei que estuda muito, que é o Guaraci, e acabei não me lembrando do Evolução em Dois Mundos, mas eu vou dar uma olhada lá e qualquer coisa eu coloco mais alguma coisa lá, não tem problema. Não, aprender não ocupa espaço. E é bom para todo mundo. Alguém mais quer fazer algum comentário do estudo de hoje? Podemos encerrar, então? Então tá. Elaine, faz a prece final para a gente, por favor. Sim, senhora, sim, senhora. Olha o desculpismo, hein? Não pode, não pode. Não, é porque são duas Elaines, por isso que eu perguntei se era eu. Ah, você. Aqui, para mim, só está aparecendo você. A outra bom, deve estar aqui nos meus outros quadradinhos aqui. Está camuflada. Então, gente, está camuflada. Então, gente, olha, é aquilo que a gente combinou, né? A gente vai fazer um rodízio entre a gente para ler página inicial, para fazer prece final, prece inicial, porque somos um grupo de estudo, né? Então a gente precisa trabalhar. Então, Elaine, quando você quiser, pode fazer a nossa prece. Então tá, então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e agradecer. Devemos ser gratos por tudo, pela nossa vida, pela vida dos nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas, por todos vocês que estão aqui hoje, reunidos no mesmo propósito de estudo, de aprendizado. E Ele nos dá essa oportunidade, então temos que agradecer. E o coração aberto, estamos todos aqui, reunidos com os nossos anjos guardiães, nossos mentores espirituais, que nos amparam, nos auxiliam, até nesse momento de estudo, nos inspiram a compreender melhor os ensinamentos contidos nesse livro, tão importante da nossa doutrina. Que possamos sempre estar unidos com esse propósito, com a certeza de que o nosso estudo será muito proveitoso. Agradecemos a Cristina, a todos que se dispõem a nos ajudar. Que possamos estar aqui, reunidos no próximo estudo, fazendo a nossa lição de casa, porque isso flui muito melhor, né? E saúde para todos, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quem agradeço a vocês, agradeço à Agremiação Espírita Pedro II por nos dar essa oportunidade, né? Estamos aqui reunidos, né, através da casa, para poder fazer o nosso estudo, e semana que vem estaremos juntos novamente, tá bom? Eu agradeço amorosamente a presença de todos.